Olá para todo mundo, meu nome é Bruno e eu vou apresentar agora o meu trabalho que vai ser sobre os desafios do ensino de energia potencial gravitacional no ensino remoto, relato de uma experiência vivida no PIBID. O trabalho foi feito por mim, pelo João Lucas e pela nossa coordenadora, que é a Dani. Porém, quando a gente fez essa aula, o João Lucas ainda não havia entrado no PIBID, então ele me ajudou a montar os slides dessa vez. Eu vou começar falando sobre como foi a nossa apresentação. A nossa atividade foi realizada pelo PIBID, do curso de Licenciatura em Física da UFTM, aqui em Uberaba. A gente está trabalhando na Escola Estadual Aurélio Luiz da Costa e foi para uma turma do segundo colegial. O tema tratado foi a energia potencial gravitacional. Eu coloquei aqui alguns prints do que a gente utilizou para falar durante a aula. As imagens representam alguns prints de slides que foram utilizados durante a aula feita. Então acabou sendo uma aula mais puxada para o lado tradicional, foi algo bem mais simples mesmo. Eu deixei aqui 2 prints aqui que mostram um pouco de como que foram feitos a aula. Tem o primeiro print ali de algumas características da energia potencial gravitacional, que eu deixei para os alunos terem alguma ideia sobre como é a fórmula, para eles poderem entenderem ela melhor, porque a gente sabe que geralmente na física os alunos prestam mais atenção apenas nos números, e eu acreditei que assim eles teriam mais facilidade em compreender. E na segunda eu tinha deixado um GIF, e esse GIF mostrava um pouco sobre a conservação da energia mecânica, que a gente vê que quando a potencial era máxima, a cinética era mínima, mas tinha que ter sempre a conservação da energia mecânica. Como foi o ensino remoto, é muito normal a gente encontrar algumas dificuldades, porque lógico, é algo totalmente novo pra gente. Em momento nenhum acredito que a gente esperava que isso fosse acontecer. Então, a gente, lógico, encontramos algumas dificuldades. Então, eu coloquei, para montarmos o material das aulas, acabamos indo para um lado do ensino tradicional. Tivemos no total 2 aulas, uma com foco no conteúdo e outra com foco em exercícios. Todos foram tirados diretamente do PET. A primeira aula, eu usei ela totalmente só para falar sobre a energia potencial gravitacional e fiz uma pequena revisãozinha mais da parte da energia cinética, porque a gente precisa compreender as duas para poder falar da mecânica. Foram apenas 2 aulas, a primeira a gente usou para falar da energia potencial gravitacional e a segunda a gente usou para fazer alguns exercícios. Todos esses exercícios foram tirados diretamente do PET. O objetivo da aula era que os alunos consigam entender como funciona a energia potencial gravitacional e como ela atua durante a conservação da energia mecânica. Como eu disse no começo, a primeira coisa que eu fiz na aula foi uma breve revisão da cinética, coisa de 3 minutos no máximo, só para os alunos relembrarem, porque senão a gente não conseguiria trabalhar em cima da parte do que é a energia mecânica. Então senti que era importante a gente fazer essa revisãozinha para facilitar as coisas. Algumas dificuldades foram encontradas, como a timidez dos alunos durante o ensino remoto. Isso eu acredito que seja normal para todo mundo no começo. Os alunos estavam com muita vergonha de falar alguma coisa com o microfone aberto, então acaba que às vezes eu ia falando, perguntava, pessoal, alguma dúvida, e ninguém respondia assim. Então no começo as coisas estavam bem complicadas. Mas acho que aos poucos os alunos viram que não era tão difícil. Eu tentei colocar a aula do método mais didático possível e eles conseguiram perceber que não era tão difícil. E por eles terem percebido isso, acredito eu, eles começaram a digitar no chat, não abrir o microfone, mas pelo menos digitar. Então eu tinha ali um parâmetro sobre o pessoal que estava prestando atenção, que estava conseguindo compreender melhor a aula. Quem não estava conseguindo compreender tirou bastante dúvida. Eu lembro que a gente conseguiu tirar bastante dúvida nessa aula, então facilitou muito tudo. Então eu acredito que as aulas deram super certo. No começo realmente foi um pouco de dificuldade. Na primeira aula do conteúdo o pessoal tirou bastante dúvida, mas pro meio e final da aula. E na própria aula de exercício o pessoal já, desde o começo, já estava tirando bastante dúvida. Então acho que isso foi muito interessante. A gente conseguiu tirar um pouco dessa timidez dos alunos. Aqui tem as nossas referências que a gente utilizou. Algumas referências que a gente aprendeu no próprio PIBID, no começo do PIBID, falando sobre ensino de ciências, o que eu acho que foram muitos textos que ajudaram a gente a conseguir compreender melhor os textos, que deixaram a gente melhorar as nossas aulas. E um agradecimento à CAPES, que está colaborando com a gente para o PIBID Física na UFTM, na implementação das aulas.